Boa tarde, meu povo. Vamos estudar raciocínio lógico. O assunto é princípio das casas, ou princípio da casa dos pombos, ou princípio das casas dos pombos. A ideia aqui que a gente precisa gravar é gravar o mínimo para garantir, o mínimo que garante, né? Essa é o que nós procuramos, o mínimo que garante. Aí nunca pense no sortudo, no mais sortudo, pense sempre no mais azarado. Como por exemplo nesse exemplo aqui, ó. Como garantir que 7 pessoas façam aniversário no mesmo mês? Se for sortudo, bom, as 7 pessoas fazem no mesmo mês. Mas não se garante em 6 pessoas, certo? Ó, 6 pessoas aqui, ó. Tararara, tararara, tararara. Aqui, ó. Aqui diz isso. Aqui diz 7 pessoas, certo? Aí o que é que você tem que fazer? Você tem que diminuir uma, certo? Que é aqui, ó, 6, certo? Ah, por que 6? Porque diminui, né? Se for 8, se for 8 pessoas aqui, aí aqui vai ser 7. Se for 10, aqui vai ser 9. Então diminui um, certo? Multiplica pelo os meses, certo? Que 6 vezes 2 vai dar 72, certo? Ah, como é que eu faço na conta? Faz assim, de cabeça, ó. Imagine que é 6 vezes 10, dá 60, mais 12, pronto, 72. Aí, você não tinha tirado um daqui, né? Aí agora você coloca o mais um, certo? 72 mais um, que dá 73 o quê? 73 pessoas. Então aqui, ó, pessoas multiplicado por meses, que dá 12, aí mais uma para garantir, certo? Que dá 73 pessoas. Então, para garantir que 7 pessoas façam aniversário no mesmo mês, temos que ter 73 pessoas. Estranho, né? Eu não entendo muito não. Mas vamos lá. Primeira casa, mês. Aqui. Segundo a casa dos pombos, pessoas. 13. Relação de distribuir. Então, 1 vezes 12, 12, né? Aqui. Uma casa. Uma casa. Vezes 12. Aí é 12 mais uma para garantir, que dá 13. Para garantir que 2 pessoas façam aniversário no mesmo mês, precisamos de 13 pessoas. Ah, ele deu o mesmo exemplo aqui, né? Ó, para garantir que 2 pessoas façam aniversário no mesmo mês. Agora, olha que interessante aqui é interessante. Se for o mais sortudo, 2 pessoas baixam, né? Que elas façam no mesmo mês. Mas para garantir que isso aconteça, você pega todos os meses, certo? 12 meses, mais uma. Ou seja, esse um vai garantir, não importa se é janeiro, fevereiro, março, abril, mais uma garante 2 pessoas que se façam no mesmo mês. Vamos lá. Aqui outro exemplo aqui, 3 bolas pretas e 5 bolas azuis. Para garantir menos preta e para garantir um azul. Aqui, ó, para garantir um azul. Lembre-se, nós temos 3 bolas pretas. Cara, tô ruim de caneta. E 5 bolas azuis. Aí vamos lá. Para garantir um azul. Aí você pega a que não quer, certo? Que são as pretas. Pega todas, todas. Aí mais uma já garante um azul. Então 4 bolas para garantir um azul. Agora o contrário aqui, ó. Para garantir uma preta, menos uma preta. Aqui, uma preta. Aí você pega o que ele não quer, 5 azuis, todinha, pega azul. E mais uma necessariamente será preta. Aí, ou seja, para garantir 6 bolas. Você tira tudo que ele não quer. Tá vendo um exemplo aí? A pior hipótese.
Vamos lá. Agora aqui. Como eu tô ruim de lápis, viu? Turma de 1 a 9, certo? A questão diz que são turmas do primeiro ano a 9 anos. O mínimo de 4 alunos para garantir da mesma que seja da mesma turma. Aí qual é a pior hipótese? Um de turma diferente. Um de turma diferente. Então, vê só. Aí você pega o que ele não quer. Aí de 1 a 9, 3. Peraí. De 1 a 9 nós temos 9. De 1 a 9, 9. De 1 a 9, 9. Aqui dá 3. Certo? Aí soma, né? 9 mais 9, 18, com mais 9, 27. Esse 27 é o quê? 27 alunos, certo? Ou seja, um aluno de cada turma. Eu vou pegar um aluno de cada turma. Se são 9, 9 alunos. Aí dá 27. Mais uma garante. Ou seja, 28. Eu preciso de 28 alunos para garantir no mínimo 4 da mesma turma. Mínimos de blusa. Pelo menos duas blusas na mesma cor. Como é que você faz? Aí eu tenho várias blusas. Eu tenho cinco pretas, 7 vermelha, 4 vermelha, 4 verde, uma rosa, 3 amarela e 4 azul. Aí pega um de cada. Um de cada. Uma preta, uma vermelha, uma verde, uma rosa, uma amarela e um azul. Mais um para garantir. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 7 para garantir no mínimo duas blusas da mesma cor. Teoria. Floresta com 106 jaqueiras. Cada uma produz 92 frutos. Duas jaqueiras que têm a mesma quantidade de frutos. Solução. Quantidade de frutos de 0 a 92. Jaqueira 106. Poxa, não tem não. Eu esqueci foi de responder foi. Que vergonha. Esqueci de responder a pergunta. Que coisa. Observe o tipo de pombo, né? Segundo tipo. Segundo tipo. Onde ele quer um tipo. Onde ele quer dois, soma, solução maior. Exemplo aqui, ó. 7 pessoas fazem aniversário do mesmo mês. Para ter 7, aí 12, 6 vezes 12, né? 6 vezes 12 dá 72, mais um 73. Identificar a casa, segunda casa, os pombos, distribuir os pombos. Pronto, distribuir os pombos. Relação entre eles: 6 vezes 12. Aqui, ó. Como identificar? Com certeza. As palavras com certeza. Alguém fica sem nada. Alguém pode ficar sem nada. Alguém pode ficar com tudo. Coisas diferentes. Pior situação da mesma coisa. Olha, 5 meias pretas, 7 vermelhas e 10 brancas. 10 brancas. Peguei toda que ele não quer. Aí todas que ele não quer, 7 vermelha, mais uma para garantir, que é a preta. Então 18. Eu tenho 18. 18 o quê? 18 da mesma cor? E atenção, a pior hipótese, cores. Atenção, isso aqui é interessante, ó, cores diferentes. Se ele quiser, atenção, se ele quiser cores diferentes, é igual a cores iguais? Cores iguais é igual. Não, não entendi, foi não. Deixa para lá, depois eu vejo aí.
Olha o que a questão pode. Qual é a pior hipótese? Distribuir, somar 1 mais 2 mais 3, de acordo com o enunciado. Duas blusas da mesma cor. Bom, aí você pega uma de cada e mais uma. Resposta. Certo. Pior hipótese de distribuição. Bom, agora vamos ver se fica profissional, né? Que foi muito fraquinha, né? Explicação para leigo, mas sobre o assunto das casas dos pombos. Raciocínio lógico. Lembre-se, nível de concurso médio e superior, né? Superior. Pararara, vamos ver se melhora, porque é uma aula muito fraca. Isso significa que eu sei pouco, né, velho? Fazer o quê, né? É assim mesmo. A gente vai evoluindo aos poucos. Princípio das gavetas, ou princípio de Dirichlet, será que é assim? Vamos lá, Casa dos Pombos, explicação para leigo. É também conhecido como Casa dos Pombos, princípio das gavetas, princípio de como é? Deixa para lá. A ideia básica é esta: se você tem mais objetos do que lugares para colocar esses objetos, algum vai receber mais de um objeto. Esse é o princípio. Esse princípio é muito usado em raciocínio lógico para concurso, mesmo quando o edital não fala diretamente o nome. Ele aparece dentro de problemas de contagem, distribuição, certeza, mínimo necessário e o pior caso. A ideia é bem simples. Imagine que você tem 3 pombos e 2 casas. Você tenta colocar os pombos nas casas. Primeira casa, um pombo. Segunda casa, um pombo. Sobrou um pombo. Então esse terceiro pombo terá que entrar em alguma casa, ou na primeira ou na segunda. Qual é a conclusão que você tira? Se há 3 pombos e 2 casas, pelo menos uma casa terá 2 pombos. É lógico, né? Fórmula básica, regra simples. Se tem um número de casas, então n mais 1 objetos. Então, pelo menos uma casa terá 2 ou mais objetos. Exemplo: 12 meses do ano, 12 casas. 13 pessoas, 13 pombos. Quantas pessoas são necessárias para garantir que pelo menos 2 delas nasçam no mesmo mês? Aí é aquela coisa. Bota resposta 13 pessoas. Por quê? Por que 13 pessoas? Porque no pior caso, uma em janeiro, outra em fevereiro, outra em março, aí outra em abril, já é junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, uma pessoa. É a pior hipótese. Com 12 pessoas, ainda pode ser uma em cada mês. Mas a terceira obrigatoriamente repetirá algum mês. A palavra-chave da prova garantir. Quando a questão usa palavras com certeza, no mínimo, necessariamente, garantidamente, pelo menos, qual o menor número para assegurar, provavelmente está falando da casa dos pombos. Qual o número mínimo de pessoas para garantir que 2 fazem aniversário no mesmo dia da semana? Então, dias da semana: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, são 7 casas. Para garantir a repetição, precisa de 7 mais 1, ou seja, 8 pessoas. Como resolver qualquer questão? Vamos lá. Quem são os pombos? São os elementos que serão distribuídos. Pode ser pessoas, processos, alunos, livros, documentos, bola, números, candidatos, qualquer coisa. Quem são as casas? São as categorias possíveis. Categorias. Pode ser meses, dias da semana, cores, gavetas, salas, resto de divisão, letras iniciais, setores. Trabalhe sempre com o pior caso. A banca quer saber o momento em que não tem mais como evitar a repetição. Exemplo, nível médio. Em uma sala
a pessoas, certo? Qual o número mínimo de pessoas para garantir que pelo menos duas nasceram no mesmo mês? Mesma coisa. Meses do ano, 12 casas, que são 12 meses. Pior caso, 12 pessoas podem estar distribuídas assim, 1º de janeiro, fevereiro, março, até dezembro. Ainda não repetiu, mas com mais uma, ou seja, a 13ª pessoa, algum mês será repetido. Então, para garantir 13 pessoas é necessário para garantir que pelo menos duas nasceram no mesmo mês. Exemplo com letras do alfabeto. Questão: quantos nomes são necessários para garantir que pelo menos dois começam com a mesma letra? Aí, alfabeto, 26 letras. Casas, 26 letras. Pior caso, 26 nomes pode começar cada um com uma letra diferente. Para garantir essa repetição, vai ser 26 mais 1. Então, 27 nomes são necessários para pelo menos duas começarem com a mesma letra. Exemplo com processos e servidores. Questão: 50 processos foram distribuídos entre 6 servidores. É correto afirmar que pelo menos um servidor recebeu no mínimo quantos processos? Aqui já é um nível um pouco acima. Opa, isso é bom. Você faz 50 dividido por 6 é igual a 8. É correto que isso significa o quê? Isso significa que se tentarmos distribuir de forma equilibrada, um servidor recebeu 8, o segundo servidor 8, o terceiro servidor 8, o quarto servidor 8, o quinto servidor 8, o sexto servidor 8, ou seja, total 8 vezes 6, 48. Né? 8 vezes 6, 48. Sobraram dois processos. Esses dois processos vão para dois servidores. Então, haverá servidor com 9 processos. Resposta: pelo menos um servidor recebeu 9 processos. Essa versão é mais forte do princípio. Essa versão mais forte do princípio. Fórmula de versão mais forte. Quando a questão pergunta, pelo menos um grupo terá no mínimo quantos? Use o número do objeto dividido pelo número da casa. Se a divisão não for exata, arredonde para cima. Exemplo: 9. Logo, pelo menos o servidor terá 9 processos. Exemplo nível superior. Ó, em um grupo de pessoas, né, ou seja, um grupo de 367 pessoas, é correto afirmar que pelo menos duas fazem aniversário no mesmo dia do ano. Aí considere o ano de 365 dias, certo? Casas é igual a 365 dias. Pessoas, 367. Como há mais pessoas do que dias, certamente haverá repetição. Na verdade, com 366 pessoas já garantia a repetição. Resposta: sim, pelo menos duas pessoas fazem aniversário no mesmo dia. Eu não entendi, mas eu não entendi não essa questão. Pegadinha importante: pelo menos duas, exatamente duas. A banca pode dizer há exatamente duas pessoas que fazem aniversário no mesmo mês. Cuidado, a princípio o princípio garante pelo menos duas, não exatamente duas. Com 13 e 12 pode acontecer duas em janeiro. Algum mês terá duas ou mais pessoas. Mínimo necessário. Vamos lá. Questão clássica com meias. Em uma gaveta há meias pretas, brancas e azuis. No escuro, qual o número mínimo de meias que eu devo pegar para garantir um
par da mesma cor, né? Então aí nós temos cores, 3 casas, pretas, brancas e azuis. Pior caso, uma de cada. Né? O cara foi lá, pegou uma, foi lá, pegou outra branca, pegou azul, par, pegando mais uma meia, ele necessariamente repetirá alguma cor. Então, a resposta é 4. Questão clássica com bolas coloridas. Vamos ver se já terminou. Oxe, já tá bom demais, menino. Ó, macetes de prova. Sempre pergunto o que está sendo distribuído. Que esses são os pombos. Onde está sendo distribuído? Essas são as casas. A questão quer garantir quantos juntos? Se quer garantir, faça. Se quer garantir duas, faça número de casa mais um. Se quer garantir três, faça número de casas vezes 2 mais um. Se quer garantir 4, faça número de casas vezes 3, tá vendo sempre mais um. Outro exemplo, não, aqui, ó. Vamos ver essa aqui. Nível superior. Garantir 3 iguais. Agora a questão muda. Quantas pessoas são necessárias para garantir que pelo menos 3 nasceram no mesmo mês? Bom, aqui não baixa 12 mais 1. Queremos no mesmo mês. Então, pior caso, sem formar 3. Cada mês pode ter no máximo 2 pessoas. Certo? Ou seja, 12 vezes 2, que dá 24. Com 24 ainda é possível ter apenas 2 por mês, mas a próxima pessoa força algum mês a ter 3. Resposta: 24 mais 1, 25. Olha, para garantir 3 pessoas no mesmo mês, 12 vezes 3 menos 1, né? Que é o que ele quer aqui, ó, 3 menos 1, 2 mais 1. 24 mais 1, 25.